Muito boa tarde a todos, muita paz para os nossos corações. É sempre muita alegria de nossa parte estudar sobre Kardec, o nosso codificador, o organizador dessa doutrina santa, dessa doutrina consoladora, dessa verdade consoladora. E estudar a biografia de alguém é sinal de que esse alguém fez algo de relevante. No caso de Kardec, foi algo muito relevante. Não só para as pessoas ali da época, mas para a humanidade. Porque ele veio com a missão de revelar a terceira, por intermédio dele ali, da sua codificação, trazer à tona a terceira revelação. Aquela que Jesus, lá antes da sua crucificação, disse que prometeria ao Pai, que invocaria ao Pai, que pediu que enviasse uma terceira revelação para que viesse lembrar aos homens aquilo que o Cristo tinha dito, falar coisas novas que o Cristo não podia dizer naquela época pela nossa imaturidade espiritual, e relembrar outras situações de que nós tínhamos adulterados e esquecidos. Então, estudar a vida de Kardec, não só a partir da codificação, mas estudar a vida dele desde o início, é de grande conhecimento para todos nós, de grande valia, porque desde o início ele foi prudente, ele foi responsável, ele foi um espírito inteligente, racional, caridoso, amoroso, e que recebeu o chamado do Cristo e disse sim. Então, como Cristo diz que a cada um segundo suas obras, e que nós vamos colher os frutos da nossa encarnação no plano espiritual, de maior parte, eu começo essa explanação pelo final. Eu começo com um pedacinho de um livro chamado Crônicas de Além-Túmulo, em que ele vem trazer um pouquinho para a gente, do espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no capítulo que intitula-se O Grande Missionário. Ele vem trazer para a gente Kardec pós-desencarne, para a gente ter um pouquinho da noção de como foi valiosa e de como ele concluiu com êxito a sua missão aqui na Terra. Então, fala assim para a gente: conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao Montmartre para descansar à sombra do dólmen dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com as suas ações prestigiosas. E quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo que uma voz poderosa e suave dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança na minha misericórdia, hoje se entorna em tua alma, tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor,
pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E ao infinito influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Acrescenta-se, então, que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade um hino de hosanas ao homem que organizara as premissas do Consolador para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o Mestre, em demanda das esferas luminosas, receber a nova palavra de Jesus. Então, daí a gente já consegue entender um pouco do tamanho da missão de Allan Kardec. Então, ali, quando diz, né, que o cristianismo estava num novo dia, ou seja, estava raiando um novo dia para o Evangelho. O Evangelho resgatado da sua origem, livre dos erros humanos. O Evangelho redivivo, mais vivo que nunca. A palavra do Cristo na sua integralidade, sem deturpações. Então, a missão de Kardec não foi fácil. A gente pode pensar que a missão dele, né, foi muito tranquila, mas não foi. Kardec sofreu invejas, ódio, ingratidão, sucumbiu à fadiga, porque ele se dedicou por 14 anos, basicamente, integralmente, à codificação da doutrina dos espíritos. Ele abriu mão da sua tranquilidade, ele abriu mão do seu lazer, ele abriu mão das suas horas livres, como quem cuida de um filho recém-nascido, que requer todos os cuidados possíveis. Então, a esse espírito, né, responsável, confiável, que angariou aí, conquistou a confiança dos espíritos superiores, foi a ele que foi confiado trazer, né, por intermédio aí da falange dos espíritos superiores, comandada pelo Espírito Verdade, que trouxe para a gente a terceira revelação, a verdade consoladora. Então, esses espíritos, após 1800 anos, após a vinda do Cristo, passamos por tantas guerras, a humanidade passando por tantas guerras em prol do nome de Deus, tantas matanças, né, tantos desvios do caminho, do real evangelho. Eis que uma equipe de espíritos abnegados e benfeitores, comandados pelo Espírito de Verdade, acha que nós já estamos, tenha certeza de que nós já estamos preparados para dar um passo à frente, de entrar na era do Espírito, de avançar intelectualmente e principalmente moralmente. Então, e quem, né, intermediou essa grandiosa missão, que não foi só de codificar uma nova doutrina, mas trazer uma nova lei que iria, né, abalar e estremecer a humanidade. Nasceu lá em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, né? Filho aí o seu pai era juiz, ele vinha de uma família muito tradicional de juízes, com uma família com longa tradição nas atividades jurídicas lá na França, muito conhecidos, né? E provavelmente, como era muito comum, né? Provavelmente, se o pai tinha uma profissão, queria iniciar o filho também naquela profissão. E Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi por um outro caminho. Ele se afeiçoava muito mais, era muito mais inclinado aos estudos científicos, pedagógicos, filosóficos. O seu pai o iniciara desde cedo as letras, a leitura dos grandes clássicos. Logo aos 9, 10 anos por aí, eles o enviaram para Yverdon, né? Lá para a Suíça, na escola do mestre Pestalozzi. E desde quando ele iniciou lá, Pestalozzi sentia que aquele menino ali era diferente dos outros. Era um jovem muito amável, muito espirituoso, mas também muito responsável e seguro.
Então, quando ele saía para divulgar o seu método aí, né, mundo afora, quem ficava coordenando o instituto, lá pelos seus 12, 13 anos, já era o jovenzinho Hippolyte. E ele também ali já fazia como se fosse uma tutoria daqueles alunos que tinham mais dificuldade. Então, ele ajudava aqueles que tinham mais dificuldade, né? Desde cedo já esse espírito caridoso já se manifestava nele. Então, ainda muito jovem, ali no próprio Instituto Pestalozzi, ele se formou em letras, ciências, era muito interessado também nas gramáticas. Então, ele conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês. Tornou-se professor, regendo as cadeiras de fisiologia, astronomia, química, física. Era pedagogo e escritor de vários livros reconhecidos na educação. Isso ainda muito jovem. No mundo literário, né, ele conhece a jovem Amélie Gabrielle Boudet, né, ela era professora também, com quem aos 28 anos o Hippolyte se casa. Eles não tiveram filhos. Nesse tempo, ele já havia retornado a Paris e queria montar lá em Paris, ele queria, né, ajudar no aperfeiçoamento pedagógico da França. Ele montou lá o Instituto Rivaio, que era nos moldes lá da escola de Pestalozzi. Ele adorava aquele instituto, era para crianças e jovenzinhos. Os jovens o amavam, o tinham como mestre, como pai, e ele adorava ensinar, construir conhecimentos. Só que a vida dele também não foi fácil. Um dos seus tios era um dos seus sócios. O que aconteceu? Ele tinha um vício nos jogos e ele gastou ali, perdeu muito dinheiro na jogatina. O jovem, né, Rivaio, não tinha muito o que fazer perante isso, teve que liquidar aquele instituto que ele tinha fundado com tanto amor e carinho. Aquele dinheiro que, né, tinha da partilha, ele colocou numa casa comercial de um amigo dele, e esse amigo abre falência. E o jovem, né, Rivaio e sua esposa se veem na constrangedora situação de nada ter. Ele podia ter desanimado, ele podia ter desistido, ele podia ter passado a sua encarnação inteira reclamando e blasfemando contra Deus. Mas Deus, eu tinha tão boas intenções, e as coisas acontecem assim comigo. Mas isso não é próprio de grandes almas. Grandes almas levantam e seguem adiante. O que é que ele fez? Foi trabalhar. E ele pegou a contabilidade de algumas casas comerciais. À noite ainda, ele escrevia gramáticas, aritméticas, livros de estudos pedagógicos, traduzia as obras inglesas e alemães. Além disso, ele ainda tinha tempo de organizar na casa dele cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia. Então, era membro de várias sociedades sábias, foi autor de numerosos livros de educação. Seus livros foram adotados por várias universidades da França, e aí ele conseguiu, né, recuperar aí o seu capital financeiro. Então, ele ficou muito respeitado, muito conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, já, né, muito antes de imortalizar o nome de Allan Kardec. Ele já era muito respeitado porque tinha um muito bom senso, era um espírito muito racionalista, não acreditava nas coisas antes de investigar, tinha um poder de análise muito bom, e era aquela pessoa que a gente olha e já confia por ser uma pessoa séria. Então, ele era filho de pais católicos, foi criado no protestantismo, mas não abraçou nenhuma dessas religiões. Ele não se afeiçoava à fé cega, à ortodoxia, e ele se considerava na posição ali de homem de análise, de livre pensador, né? O tempo passou. Aos 50 anos, Rivaio, né, foi comunicado
falou para ele um amigo, que era um amigo muito entusiasmado, falou com ele de uma tais de umas mesas girantes. As mesas davam firula no céu, no teto, falavam, davam mensagens, andavam de um lado para o outro, giravam. E ele, como um cientista, um homem de análise, racionalista, pensou assim, gente, impossível isso, né? No dia que alguém me provar que uma mesa tem cérebro para pensar e nervo para sentir, eu posso até acreditar. Enquanto isso é história, né, da carochinha. E o tempo passou. Aí depois esse mesmo amigo dele, o senhor Fortier, falou a mesma coisa. Naquela época, fazia uns 4 anos atrás, era moda nos salões europeus esses fenômenos das mesas girantes. Era uma diversão. As pessoas iam para esses salões e se divertiam com aquelas mesas que giravam, que andavam para um lado e para o outro, dava, né, algumas comunicações através de batidas. Depois eles organizaram outros tipos de comunicação. Então, nesse tempo aqui, em 1854, há uns 6 anos atrás, tinha acontecido aquele fenômeno das irmãs Fox, lá na cidade de Hydesville, lá nos Estados Unidos, né, em que um espírito chamado Charles disse que ele era, né, um homem que já havia, né, a alma de um homem que já havia vivido, queria vingança, enfim. Então, a espiritualidade veio preparando já a nossa mente para essa, né, aceitação dessa nova realidade. E o tempo passou, Kardec, né, o professor Rivail, totalmente descrente daquilo. Mas havia também pessoas sérias e cultas, pensadores, que estavam frequentando essas reuniões. Aí ele já começou a ficar na dúvida. Porque o primeiro era aquela pessoa muito animada para tudo, né, que tudo se anima. E Kardec, que era um homem racional, não deu muito crédito. Mas esse, o senhor Carlotti, o senhor Patier, amigos de Kardec, eram pessoas mais parecidas com o temperamento dele. Pessoas mais sensatas, de bom senso, instruídas. E chegaram para ele e falaram, olha, tem algo acontecendo. Vamos lá visitar uma dessas reuniões? Depois de 1 ano, ele resolveu visitar uma dessas reuniões das mesas girantes. E ele achou que fosse algo associado ao magnetismo, já que ele estudava muito a fundo o magnetismo. E ele foi pensando isso é uma manifestação do magnetismo. Quando ele começou a assistir às reuniões, ele foi vendo que aqueles objetos emitiam mensagens inteligentes. E era impossível uma mesa emitir algo inteligente, uma mensagem inteligente. Então ele começou a fazer o quê? Ele resolveu investigar, porque ele era aquele espírito investigador. Porque ele desconfiou que por detrás daqueles fenômenos pudesse haver a revelação de uma nova lei. E ele iria fazer o quê? Aprofundar as investigações. Ele ainda não tinha noção do tamanho da sua missão. E mais tarde, né, em 1855, ele foi convidado a assistir algumas sessões na casa do senhor Baudin. Algumas pessoas ali à época, faziam uns 4 anos, desde que iniciaram esses fenômenos, formaram grupos fechados, né, ocultos, que era formado por pensadores, pessoas comuns, homens de análise, em que eles já estavam estudando, né, compilando aquelas mensagens. E lá existia 2 médiuns, Julie e Caroline Baudin, e que através do mecanismo da sexta peão eram ali dadas as mensagens, que depois foi substituído pela mão do médium. A sexta peão era um lápis e tinha uma cesta. O médium ali segurava na cesta e o lápis se mexia, né, dando ali a escrita. Depois eles falaram, não precisa da cesta, pode substituir pela mão do médium, surgindo aí a psicografia. Então essas forças invisíveis falavam o quê?
diziam que eram almas dos homens que já haviam vivido na Terra. E o professor Rivail, muito inteligente, muito perspicaz, já começou dali a tirar a primeira conclusão, que foi de grande valia para a codificação. Ele foi percebendo que os espíritos não tinham conhecimento a mais do que eles tinham quando encarnados. Então, se ele era um engenheiro, ele tinha conhecimento sobre aquilo. Se ele não tinha muito conhecimento intelectual, ele também não falava coisas de alta relevância. E isso foi extremamente importante porque fez com que Kardec não acreditasse na infalibilidade dos espíritos e também não acreditasse a doutrina espírita a um espírito só. Então, isso foi de extrema importância. Nessas reuniões, um espírito chamado Verdade falou para ele o quê? Olha, você tem uma importante missão a desenvolver. Você vai dar vida a uma nova doutrina filosófica, científica e religiosa. Kardec disse que ele não se achava um homem digno de uma tarefa de tal envergadura, mas se ele foi chamado, ele aceitaria aquela missão. Outro aprendizado para a gente, né? Quantas vezes nós somos chamados e negamos? Achamos que não damos conta. Kardec também achou que não daria conta, e deu. Ele se empenhou, né? E esse espírito disse que toda semana, por 15 minutos, estaria com ele, respondendo todas as perguntas. E aí o professor Rivail começou a observar todos os fatos, pesquisou cuidadosamente, não elabora uma teoria pré-concebida, ele quer, de todas as formas, descobrir as causas daquele fenômeno, o que estava por trás daqueles fenômenos. Então, alguns amigos que já estavam estudando, já estavam observando esses fenômenos, vendo que, primeiro, ele era um homem super respeitado, inteligente, compenetrado, prudente. Esses outros grupos de estudo, eles não estavam conseguindo organizar, codificar, não estavam conseguindo colocar por temas as comunicações que eles haviam recebido nesses grupos, né, de manifestação. Então, eles resolvem o quê? Dar esses cadernos, mais de 50 cadernos, para o professor Rivail codificar, organizar. Foi do estudo desses mais de 50 cadernos, em que o professor Rivail refez perguntas aos espíritos, mandou aquelas mesmas perguntas para médiuns de outros países que não se conheciam, e ele ficou impressionado que as respostas vinham iguais. Médiuns que não se conheciam. Então, ele começou a compilar, a organizar os assuntos. E ia lá para as reuniões com uma série de perguntas que eram respondidas com lógica, com profundidade, né? E muito, né, um caráter lógico. Então, foi dessa comparação, fusão, organização de todas essas comunicações refeitas, perguntadas novamente e organizadas, que no dia 18 de abril de 1857, o professor Rivail, já com o pseudônimo de Allan Kardec, lança o Livro dos Espíritos, há 160 anos atrás. Então, esse foi o início da história até o Livro dos Espíritos, até o início da doutrina espírita. Então, espírito foi, né, Kardec, que ele falou que para coisas novas é preciso nomes novos. Então, várias outras religiões davam nomes a esses seres, né, extracorpóreos. Ele deu o nome de espírito. Várias outras religiões davam nome a esses intermediários, mas ele colocou o nome de médium, mediunidade. Então, tudo isso é advento do espiritismo. Não os espíritos, não a mediunidade, que isso já existe desde que mundo é mundo. Mas Kardec, né, nomeou esses nomes. E por que Allan Kardec? Nessas comunicações, um espírito amigo dele, chamado Z, né, ele se intitulou como espírito Z, ele disse que em uma encarnação
lá nas Galhas francesas, eles haviam sido muito amigos, né, e que o nome dele era Allan Kardec. E ele resolveu colocar esse pseudônimo, né, nos seus livros. Para quê? Para diferenciar dos estudos que ele já fazia. Ele não queria que as pessoas comprassem o Livro dos Espíritos, se interessassem pela doutrina espírita, pela fama que ele já tinha como pedagogo, escritor. Queria diferenciar essas duas coisas. Então, a partir dali, surge Allan Kardec. E a partir daí ele não parou. Logo depois, ele lançou a Revista Espírita, em que por 12 anos consecutivos, todo mês, no dia 5 de todo mês, Kardec, né, lançava aquela Revista Espírita. Ele desencarnou no dia 31 de outubro. No dia 5, saiu a publicação daquele mês. Ou seja, não deixava para a última hora, né? Não deixava para a última hora. Ele sabia que ele tinha pouco tempo de vida. Então, ele não queria perder nenhum segundo para dar, né, em vitalidade e em esforço na codificação da doutrina espírita. Depois, no mesmo ano, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que lá era estudado seriamente o espiritismo. Logo depois, em 1961, foi lançado o Livro dos Médiuns. Ou seja, se no Livro dos Espíritos a gente atesta, né, e confirma ali que existem os espíritos, no Livro dos Médiuns, Kardec vem trazendo para a gente como se dá esse mecanismo de comunicação. Se existem espíritos, esses espíritos vão querer se comunicar conosco, vão querer estar perto dos seus afetos, dos seus desafetos, vão interferir, influenciar. Como que isso acontece? Como se dá essa comunicação? Então, o Livro dos Médiuns, ele é um livro, né, que estuda a mediunidade. E logo após o lançamento do Livro dos Médiuns, aconteceu um ato que foi de extrema importância para a divulgação do espiritismo. Um livreiro lá da Espanha, ele solicitou a Kardec 300 livros, 300 exemplares do Livro dos Espíritos. E esses livros foram enviados, pagos ali todos os tributos, as taxas, né, alfandegárias. Só que o bispo lá de Barcelona, ele confiscou esses livros. Ele disse que esses livros poderiam perverter a moral e a religião dos outros países. Kardec poderia solicitar ali ao governo espanhol que liberasse, já que estava tudo, né, ok com as leis tributárias, mas foi orientado pelos espíritos a não fazer. Então, o que aconteceu? Esse bispo, ele em praça pública, né, ele colocou aqueles 300 livros, colocou aqueles carrascos com aquelas máscaras e tudo, e queimou esses livros em praça pública. Como os espíritos dizem, queimam-se os livros, mas não queimam os espíritos. O que aconteceu? Atiçou que nós temos muito dentro de nós, a curiosidade. Todo mundo queria saber o que continha naqueles livros, que era tão proibido, que podia perverter tanta gente. O que aconteceu? O pessoal, né, entrava em contato lá em Paris e pedia unitariamente os livros. O que aconteceu? Houve um boom do espiritismo na Espanha e dali se espalhou para o resto do mundo. Utilizando-se o quê? Daquele mecanismo ali, né, da curiosidade humana. Então, logo depois, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o código moral da vida, né, o nosso roteiro seguro, é o Evangelho ali explicado, né, por os espíritos superiores. Logo depois, ele lança o Céu e o Inferno. Algumas pessoas dizem que não acreditam em espíritos porque ninguém nunca voltou de lá para contar como é que é. Porque nunca leu o Céu e o Inferno. Se leu o Céu e o Inferno, vai ver que eles voltaram sim. E ali o livro O Céu e o Inferno, um livro que a gente estuda pouco, né? Nos traz nitidamente a lei de ação e reação, a semeadura e a colheita, as obras de cada um. Então, ali tem espíritos felizes no plano espiritual,
infelizes, os criminosos arrependidos. E é uma lição para a gente, por quê? Porque a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Semeou, vai colher. Então, eles vêm falando para a gente assim, olha, aí na terra eu não perdoava, eu era inflexível, eu, feria as pessoas com as minhas palavras, eu não dava oportunidade para ninguém. E olha hoje aqui como eu sofro. É um roteiro. E os felizes, ele vem dizendo que, olha só, amei muito, fui uma pessoa condescendente, utilizei da indulgência, da misericórdia, cresci, evoluí, estou numa posição espiritual muito melhor. Porque céu e inferno é estado de espírito, a gente já aprendeu isso. Não existe uma região circunscrita. Quando eu estou no dia bom, eu digo que eu estou no céu. Quando tudo está dando errado, eu digo que eu estou no inferno. Então, o céu e o inferno é aqui na Terra mesmo. E logo depois, em 1868, ele publica a Gênese, um livro muito importante, de base mais científica, que também, lá mais no final, ele vem trazer para a gente o quê? Os milagres do Cristo com a explicação racional e lógica da doutrina espírita. Tudo de bom para a gente. E, em 31 de março de 1869, após esse trabalhador infatigável, ele acordava às 4h30 da manhã, ia dormir muito tarde, respondia a centenas de correspondências, atendia a direção da Revista Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, organizava o espiritismo, preparava suas obras particulares, que era da onde adivinha o seu dinheiro, para o seu sustento material. Além disso, visitou mais de 20 países divulgando a doutrina espírita. Ele fez tudo isso em 14 anos. Então, esse homem, que por várias vezes sucumbiu à fadiga, mas ele sabia que ele tinha pouco tempo e ele queria dar o seu máximo. Ele veio a desencarnar, vítima, os livros dizem, de uma ruptura, de um aneurisma. E ele desencarnou como sempre viveu, trabalhando. Lá na sua lápide está escrito a célebre frase dele: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Então, nesses 14 anos, ele se consagrou à existência e à codificação do Espiritismo. Que nós não desonremos o esforço de Kardec. Para nós estarmos todo domingo aqui, abrindo o livro dos Espíritos, estudando, nos consolando, conhecendo profundamente as leis de Deus, alguém lá atrás fez muito esforço para que isso fosse possível hoje, de uma forma tranquila para nós. Então, que não desonremos o esforço de Kardec, que possamos sempre estudar. E o que a doutrina espírita traz para a gente de consolador? Primeiro, que ela nos apresentou um pai bom, generoso, justo, que a gente tinha ainda a ideia daquele pai austero, que se vingava dos seus filhos, que tinha raiva. Nos fez tirar o Cristo da cruz e trouxe para dentro dos nossos corações. Nos apresentou Jesus como nosso companheiro de jornada, como nosso guia, como nosso amigo de todas as horas. Nos trouxe a consolação de saber que os nossos entes queridos e amados não se perderam, que esse amor não se extinguiu, que continuamos nos comunicando, interagindo. Quantos de nós levantam pela manhã e tem forças para caminhar porque crê nessas verdades? Quem sofreu aí a perda de um ente querido, de um filho, que levanta todo dia tendo certeza dessa verdade consoladora, de que esse amor não se perde, de que podemos ajudar e somos ajudados por esses entes queridos. Então, essa consolação do Espiritismo,
ela é de grande valia para os nossos corações. O exercício da mediunidade com Jesus, a gente lembra, né, de Chico, quantas mães ele consolou, quantas pessoas ele fez o quê? Retomar a vontade de viver. Lá no livro dos Espíritos diz que o Espiritismo ele é um antídoto da loucura e do suicídio. Quantos que hoje se suicidam se tivesse a real, né, noção de que a vida continua, de que vamos viver só que em outra dimensão, de que vamos carregar as nossas dores para onde fomos, que o corpo é perecível, mas o espírito é imortal. Então, as verdades consoladoras trazidas pelo Espiritismo, né, é de grande valia e consolo para os nossos corações. Que possamos a cada dia mais estudar, nos aprofundar, porque estudando as leis de Deus, estamos estudando a nós mesmos. Que as leis de Deus não estão escritas na nossa consciência. Cada vez que eu mergulho em mim, eu consigo encontrar mais Deus agindo, né, no meu dia a dia, agindo em mim, espírito. Então, essa é um pouquinho da vida e obra de Allan Kardec, né, o codificador da nossa doutrina espírita, dessa doutrina santa. Muita paz a todos, né, que assim seja.